Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, na aula passada, nós estávamos falando na apostila 3, a escala e o tempo geológico do nosso planeta. Eu mandei para vocês um PowerPoint, né, com a linha do tempo e diferenciei na aula passada o que era e o que era período. Na apostila, a gente vai falar muito mais em eras do que período. Por quê? Na página 7, a gente tem essa linha do tempo do nosso planeta, começando desde a formação do universo, da origem do universo, com a grande explosão, o Big Bang, há 13,6 bilhões de anos, até a formação do nosso planeta. Então, a origem da Terra, oxigênio abundante, os fósseis mais antigos, as bactérias, o aparecimento de seres pluricelulares, com várias células e corpo mole, aparecem muitas espécies de animais nesse período pré-cambriano. No Paleozoico, aparece pela primeira vez plantas mais simples. Houve uma grande extinção no Paleozoico, perto do final do Paleozoico, onde desapareceram inúmeras espécies, como esses seres pluricelulares e essas plantas simples. No Paleozoico também, a gente teve uma outra grande extinção. No Mesozoico aparecem os primeiros dinossauros e, mais uma vez, há uma grande extinção. Répteis com características de mamíferos dominam o hemisfério sul. Vocês podem ver que no Paleozoico, os acontecimentos no que diz respeito ao aparecimento de grandes mamíferos acontecem principalmente nesse período. No Mesozoico, eu tenho uma gigantesca extinção dos dinossauros. No finalzinho dele, se a gente perceber, da era mesozoica. No Cenozoico, os mamíferos se diversificam e preenchem muitos nichos ecológicos, como aparecem grupos de mamíferos que até hoje vivem no nosso planeta. Os cavalos, rinocerontes, baleias, morcegos, elefantes, que apareceram no início do Cenozoico há 55 milhões de anos, né, sofreram mutações, mas estão até hoje no nosso planeta. E surge, há 10 mil anos atrás, os primeiros hominídeos na África, que também passaram por transformações, e eu estou aqui conversando com vocês e vocês conversam comigo, certo? E nós estamos aqui. A gente vai ver que contar a história da Terra não é uma coisa fácil, mesmo porque grande parte dela não havia seres vivos. Então, a única maneira de poder contar a história da Terra é estudando suas rochas. E esse estudo é um estudo fascinante, que os geólogos sabem melhor do que ninguém. Para descobrir como esses seres surgiram e evoluíram dentro do nosso planeta e como muitos desapareceram, estudando essa biodiversidade tão fantástica que existe ao longo da história do planeta, a gente tem que entender as 5 grandes extinções que eliminaram seres vivos em todas as partes do planeta. Os estudos apontam, e os geólogos dizem isso, que essas extinções estavam diretamente ligadas a mudanças climáticas. Então, houve um período de glaciação, houve um período de intensas chuvas, houve um período de aridez, né, para que essas extinções acontecessem. E também essas extinções aconteceram por conta das atividades geológicas, como o tectonismo, né, grandes terremotos ocorreram, o vulcanismo, muitos vulcões em atividade, né, onde a lava vulcânica dizimou inúmeras espécies de plantas e de animais.
As evidências ficaram e permitem registrar como foi a vida na Terra. Os seres vivos que aqui viveram deixaram também suas marcas. O ser humano foi o último ser vivo a aparecer. E com certeza também está deixando registrado no nosso planeta a sua forma de viver. Infelizmente, o ser humano está deixando registrado a sua forma de viver através do desmatamento. Não sei se vocês têm acompanhado o noticiário na televisão, nos jornais, né? Hoje a gente está vivendo no Pantanal mato-grossense uma grande queimada que muitas vezes ela é criminosa e está extinguindo inúmeras espécies. Por exemplo, no santuário da arara azul, ontem eu vi e fiquei chocada, as araras fugindo, porque as árvores estão pegando fogo no Pantanal mato-grossense, e muitas delas hoje estão chocando ovos e não vão conseguir ver seus filhos por conta das queimadas criminosas. É um registro muito ruim que o homem está deixando. O desmatamento, a extinção de inúmeras espécies animais, que por sua vez, todos esses crimes cometidos contra a natureza se voltam contra nós mais tarde, se a gente for pensar. A natureza responde de forma eficaz. A gente pode perceber as chuvas são mais violentas, a natureza responde. O ano passado, uma resposta que a natureza deu por conta do desmatamento da floresta amazônica, não sei se vocês lembram disso, eram 2 horas da tarde, aqui no Sudeste, em especial em São Paulo, e ficou noite. Foi comprovado que essa escuridão que se formou às 2 horas da tarde na cidade de São Paulo foi por conta do desmatamento que tem ocorrido na floresta amazônica, uma nuvem de fumaça trazida para cá, vinda da Amazônia, que fez com que o dia virasse noite em plena 2 horas da tarde. E esse desmatamento é o quê? Feito pelo homem. Então, um dos registros que o homem tem deixado é a agressão contra os animais, contra as florestas, que por algum acaso vai se voltar contra ele mesmo, e tem demonstrado isso, né? O próprio efeito estufa, quando a gente percebe que nas áreas geladas dos polos, faz com que haja o derretimento das calotas polares. E a gente vê aí National Geographic, enfim, inúmeros documentários e reportagens que o nível dos oceanos está subindo, que os animais que vivem nas áreas polares estão morrendo, e a gente sabe que existe, né, uma cadeia alimentar, que existe uma natureza, que existe uma interdependência entre as coisas, e que se alguma coisa der errado, vai influenciar em todo o sistema. Então, a gente precisa parar de fazer tudo isso, porque vendo a linha do tempo do planeta, a gente percebe a complexidade que existe em toda a formação do planeta, dos animais, das florestas, a formação dos oceanos, lagos, o período de glaciação, né? A era do gelo, o desenho mostra bem isso. E então o planeta é muito complexo e precisa ser respeitado. E se não houver esse respeito, se a gente não der um breque nisso tudo que está acontecendo, parar a emissão de gases tóxicos na atmosfera, a extinção de animais por pura vaidade, compra e venda de animais silvestres, a gente tem visto nos noticiários e nos programas de domingo como Fantástico, tal. Eu vi aí um noticiário, uma reportagem sobre a preguiça. Um traficante de animais, trouxe uma preguiça
sei lá, parece que viajou 16 horas dentro de uma caixa e ele tira ela dali de dentro como se fosse um objeto qualquer, né? E é um ser vivo, que não sabe falar e que não sabe reclamar. E é uma covardia tudo isso. Então, esse registro que o homem tem deixado, eu abomino. E eu acredito que vocês também. Eu vou parar o vídeo e continuo no próximo, porque senão não carrega no YouTube, tá? Por isso que eu faço 2 vídeos para vocês. Espera só um pouquinho.